Imagine chegar em país estrangeiro aos 16 anos, com $60 no bolso fugindo de guerra, dormir em banco de praça, trabalhar lavando pratos e 40 anos depois ter frota de navios maior que marinha de países pequenos, casar com viúva mais famosa do mundo e ter fortuna de $500 milhão. Esta é a história de Aristótelo Onassis, o grego que construiu o império marítimo do nada, e você vai descobrir como ele lucrou milhões na Segunda Guerra, enquanto outros morriam. Por que navios petroleiros gigantes mudaram a indústria inteira? E qual obsessão por status custou felicidade dele e morte do filho? 1906. Esmirna, Turquia Otomana. Nasce Aristótelo Sócrates Onassis em família grega de comerciantes de tabaco. O pai Sócrates tinha negócio bem-sucedido. Viviam confortavelmente em comunidade grega próspera dentro de território turco. Mas em 1922, quando Aristóteles tinha 16 anos, estoura a guerra entre Grécia e Turquia. Turcos massacram gregos de Esmirna em genocídio brutal. Cidade queima, milhares morrem. Família Onassis perde tudo. O pai é preso. Aristóteles foge para salvar vida com literalmente $60 costurados na roupa. Embarca em navio para a Argentina sem falar espanhol. Sem conhecer ninguém, refugiado de guerra, fugindo de morte certa, como náufrago agarrado em tábua depois de tempestade. Chega em Buenos Aires, Argentina, sem dinheiro, sem idioma, sem conexões, dorme em banco de praça primeiras noites, consegue trabalho lavando pratos em restaurante ganhando mixaria, depois trabalha como operador de telefone à noite, mas Onassis tinha algo que separava refugiados que morrem pobres de refugiados que ficam bilionários. Fome insaciável de vencer misturada com zero escrúpulos sobre como vencer. Ele não queria apenas sobreviver, queria dominar. E entendia que ética é luxo de quem já tem comida na mesa. Trabalhando em telefonia, ele ouvia conversas de negócios entre empresários ricos. Aprendia quem estava comprando o quê, quem estava quebrando, quem precisava de fornecedores. Era espionagem comercial gratuita que transformou em oportunidades. Aos 20 anos, Onassis usou economias para importar tabaco turco para a Argentina. Sabia que gregos e turcos em Buenos Aires pagavam caro por tabaco nostálgico da terra natal. Começou pequeno, mas multiplicou o capital rapidamente. Aos 25, tinha empresa de importação lucrativa, mas percebeu que verdadeiro dinheiro não estava em produtos, mas em transporte de produtos. Quem controla navios controla comércio global, como quem controla estradas, controla reinos medievais. Em 1932, durante Grande Depressão, quando navios estavam sendo vendidos por preço de sucata, porque ninguém tinha dinheiro nem demanda por transporte, Onassis pegou tudo que tinha economizado e comprou 6 navios cargueiros velhos por preço ridículo de governo canadense, desesperado para se livrar deles. Todo mundo achava loucura comprar navios durante Depressão, quando o comércio global tinha colapsado. Mas Onassis apostou que economia se recuperaria, e quando recuperasse, haveria escassez de navios dando poder de precificação obsceno para quem tivesse frota. Era contrarian investing no timing perfeito, como surfista pegando onda exata antes de quebrar. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, Onassis estava posicionado perfeitamente. Navios eram necessidade crítica para a guerra. Todos os países precisavam transportar tropas, armas, suprimentos, petróleo, e ele tinha frota disponível. Cobrou preços altíssimos de governos aliados que não tinham escolha. Lucrou milhões enquanto soldados morriam em praias. Era profiteering de guerra que muitos consideraram imoral, mas Onassis não ligava. Guerra era oportunidade de negócio como qualquer outra. Ética não paga contas, segundo a filosofia dele. Após a guerra, Onassis teve um insight revolucionário que mudaria toda a indústria de transporte marítimo. Ele percebeu que os petroleiros estavam ficando obsoletos. Eram pequenos demais, ineficientes e caros para operar. Então ele desenhou e construiu superpetroleiros, navios gigantescos que carregavam 10 vezes mais petróleo que os petroleiros convencionais. A economia de escala era absurda. O custo por barril transportado caía drasticamente. As companhias de petróleo podiam pagar menos, e ainda assim Onassis lucrava mais, porque o volume compensava a margem. Ele construiu uma frota de superpetroleiros
quando ninguém acreditava que navios tão grandes seriam viáveis. Revolucionou a indústria e forçou os concorrentes a seguirem ou quebrarem. Virou o rei incontestável do transporte marítimo, como quem inventa o container e domina a logística global. Aos 40 anos, Onassis era um bilionário com uma frota maior que a marinha de muitos países. Comprou a ilha grega privada chamada Scorpios, transformando-a em um paraíso luxuoso. Tinha iates, aviões privados, apartamentos em todas as capitais importantes, mas o dinheiro não comprou classe. A antiga elite europeia o tratava como um novo rico vulgar. Os judeus ricos o desprezavam por ter lucrado na guerra, e os gregos o viam como um traidor que abandonou a pátria. Onassis era rico, mas não respeitado. Tinha dinheiro, mas não tinha status, e essa ferida no ego o consumiria por décadas. A obsessão por status o levou ao relacionamento mais famoso de sua vida. Em 1968, casou-se com Jacqueline Kennedy, viúva do presidente John F. Kennedy. Onassis tinha 62 anos, ela 39. Ele era baixinho, calvo e feio. Ela era linda, elegante e sofisticada. Claramente não era amor, mas uma transação. Ela queria segurança financeira e um escape da dor da viuvez. Ele queria o status e a validação social que vinham de ter Jack ao seu lado. A mídia mundial cobriu o casamento, e de repente Onassis era manchete global. Não como empresário, mas como marido de Jack Kennedy. Mas o casamento foi um desastre. Jack gastava milhões em roupas e joias sem limites. Onassis reclamava, mas pagava. Ela viajava sozinha por meses, evitando-o. Dormiam em quartos separados, brigavam constantemente. Era um arranjo de conveniência que nenhum dos dois respeitava. Ele continuava com amantes, ela continuava distante. Apenas mantinham as aparências em público. A tragédia real veio em 1973, quando Alexander Onassis, seu filho de 24 anos, morreu em um acidente de avião. Onassis nunca se recuperou. Entrou em depressão profunda, culpando-se por ter forçado o filho a trabalhar no império familiar quando Alexander queria ser piloto. Passou seus últimos anos amargurado, bebendo pesado. Sua saúde deteriorou-se rapidamente e ele morreu em 1975, aos 69 anos. Então, que lições ficam? Primeira, crises são oportunidades. Segunda, logística é sempre lucrativa. Terceira, inovação destrói a concorrência. Quarta, para alguns a ética é um obstáculo. Quinta, dinheiro não compra respeito. Sexta, casar por status não traz felicidade. Sétima, o sucesso cobra um preço familiar. Oitava, fortunas sem valores não duram. A história de Aristóteles Onassis prova que um refugiado sem nada pode construir um império global se tiver fome suficiente e disposição para fazer o que for necessário. Que a inovação tecnológica em indústrias antigas cria oportunidades massivas, e que a guerra é uma oportunidade para alguns, enquanto é uma tragédia para outros. Mas também mostra que dinheiro sem família é vazio, que status comprado não satisfaz, que a obsessão por um império pode custar o que realmente importa. Ele teve tudo o que o dinheiro compra, mas morreu amargurado e sozinho, tendo perdido o filho com um casamento falso, deixando uma fortuna que se dissiparia em tragédias familiares. Inscreva-se, ative o sininho e comente se Onassis foi um gênio visionário ou um oportunista sem escrúpulos. A descrição tem materiais extras sobre superpetroleiros e o casamento com Jack Kennedy. No próximo vídeo, outra história. Até lá, e lembre-se, sucesso sem família é fracasso disfarçado de fortuna.